Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 30, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, eu vou estar passando para a palavra do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, amém? Com o momento João 3,30. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o lar, a família, o ministério, chamar todos têm confiado na minha pessoa. Te peço também, Senhor, visita a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando hábitos, fazendo todas as obras das trevas. Deus, que o Senhor possa neste dia ajudar, confortar, consolar e transformar a vida, Pai, daqueles que precisam de um milagre, que perderam um ente querido, que estão desempregados, que estão desesperados. Eu não sei, mas o Senhor conhece, muda o cativeiro. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje para nós está em Marcos 9, tá? Ontem meditamos em Marcos 8, amanhã 10, depois 11, assim sucessivamente, tá bom? Desculpa. A palavra do Senhor em Marcos 9 vai dizer assim: E lhe disse Jesus: Garanto-lhe que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Olha que mensagem linda, né? Vamos ler esse pedaço aqui para a gente estar podendo passar a palavra do Senhor. Diz assim, a transfiguração. Então, quando Jesus ele diz assim, esse garanto, tá? Experimentando a morte, ele tá falando aqui do reino de Deus que vai vir, tá? Do poder vindouro do Senhor, da salvação, do reino de Deus, da vinda do Messias, tá bom? Da segunda vinda, não da primeira, segunda vinda, tá? Diz assim, a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós ali, e ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. A seguir apareceu uma nuvem, nos envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, ouça-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E aí diz assim, eles perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias veio primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhe digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nestes dias, estamos numa maratona de Marcos. Deus, eu te peço nessa hora e que nesse momento, João 3,30, que eu cresça, que eu diminua, que esse é o intuito do programa, Deus, que eu cresça, que o Senhor cresça e que eu diminua. Por isso que chamam João 3,30. Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem que falar aos nossos corações, que a missionária Nadir suma e o Senhor apareça. É o que eu quero na minha vida, que o Senhor sempre apareça e que eu diminua. Amém. A gente vai estar vendo aqui a transfiguração de Jesus. Primeiro Jesus, no 9, versículo 1, né? Ele fala assim, disse Jesus: Garanto-lhe que alguns dos que estão aqui de modo nenhum experimentaram a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder, né? Porque Jesus está falando da sua segunda vinda, porque ele morreria e estaria ressuscitando, como aconteceu, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou. A gente sabe de tudo que aconteceu e está sentado à direita do Pai. Ele fez o seu trabalho como grande sumo sacerdote, tá? E tá lá sentado à direita do Pai. Não tá igual outro sacerdote que eles faziam e tinham que descansar, não. Ele fez e fez perfeito. E diz aqui também que a transfiguração, 6 dias depois, Jesus tomou consigo quem? Pedro, Tiago e João, porque eles sempre andavam juntos, tá? Jesus, ele tinha afinidade mais com Pedro, Tiago e João. E diz assim que eles os levou, né? A um alto monte onde ficaram a sós ali, tá bom? E Jesus, ele foi o que? Transfigurado diante deles. Pensa a situação, né? Diz assim que suas roupas se tornaram branca, de um branco resplandecente, como nenhuma lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceu diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus.
E aparece ali Elias e Moisés e começa a conversar com Jesus. Detalhe, o que acontece? Desculpa. Esses 6 dias depois, né, Pedro, Tiago e João, no alto monte, vendo Jesus transfigurar, e aí diz assim, aí isso aqui, apareceu gente dele, Elias, Moisés, os caras conversavam com Jesus, né? A gente vê que Elias e Moisés representavam o Velho Testamento, tá? Elias e Moisés representavam o Velho Testamento. A gente vê que Moisés tipificava, era tipo um tipo de Cristo, mostrando o Cristo futuro. E Elias também mostrando João Batista, aquele que ditaria o caminho no deserto. Aí ele vem e diz assim, então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Então, tipo, ele não sabia o que fazia, tá? Então, quando Pedro disse isso, ele tava assim, nossa, como assim? Eu tô vendo Elias e Moisés, né? Então, foi algo assim, esplêndido. A gente pode dizer que ele tava assim, acho que ele ficou sem palavras, que ele achou melhor fazer uma tenda, tá? Pensando, a gente não sabe o que ele tava pensando, né? Mas talvez ele viu a glória ali, ele ficou sem saber o que fazia, né? E aí diz assim que, aí diz assim no 7, a seguir, aí diz no 6, e ele não sabia o que dizer, estava apavorado. Detalhe, ele estava apavorado. Né? Ele vê duas figuras, Elias e Moisés, e vê Jesus resplandecendo, tá? Com corpo de glória, reluzente ali, né? Com a roupa resplandecente. E aí sai uma voz, diz assim no 7, a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, ouça-no. Gente, isso é muito forte, tá? Esse ouça-no, tá dando uma ordem. Ouça-no. Ouçam-no. Ouçam-no quem? Jesus, né? Que eram para ele estar ouvindo Jesus. Então, a gente vê, né, que essa nuvem, saiu uma voz, a gente lembra de quem, né? Quando Jesus ele foi batizado, também a voz de Deus falou, né? Esse é meu filho amado em quem me comprava, né? Então, essa voz assim, ouça, não quer dizer, implica total obediência. Então, teria que ter uma total obediência a Jesus, tá? E a gente vê que isso é algo que nós temos que ter com frequência na vida do cristão, tá? A vida do cristão tem que ser uma vida regada de obediência a Deus. Porque nos dias de hoje, as pessoas elas não querem obedecer o Senhor Jesus, porque eles não querem ouvir a voz de Jesus, porque a voz de Jesus ela vai contra a voz do homem, que pode fazer tudo aquilo que quer. Jesus ele requer obediência, que era para obedecer, tá? A gente vê que no 8, assim, repetidamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. De repente, eles olham, cadê? Cadê? Cadê Elias e Moisés, né? Não tava mais. Enquanto descia ao monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém que tinha visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Tá bom? E guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Como assim ressuscitar dos mortos, né? A gente vê que isso para Pedro foi um choque, tá? A gente vê que um pouquinho antes, a gente leu, acho que antes de ontem, Jesus repreendeu Jesus. Não, Senhor, você não pode morrer, né? Jesus disse, pra trás de mim, Satanás. Porque a gente vê que em Mateus também, quando Jesus ele foi levado ao deserto, o diabo falou assim, se tu és filho de Deus, né? Então assim, tu pode, né? Também foi tentado. Então a gente vê ali que Pedro ele não conseguia entender que Jesus teria que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então assim, no 11, eles perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro, né? E aí Jesus pega e fala bem assim, Jesus respondeu, de fato, Elias veio e restaura todas as coisas. Quer dizer, ele estava falando, esse Elias aqui que restaura todas as coisas, veio sim. Ele está falando que João Batista veio, aquele que direita o caminho no deserto. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado como desejo, seja rejeitado com desprezo, no 13. Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Então, a gente vê que quando Elias veio, né, no Velho Testamento, a gente vê que Elias, ele foi perseguido ferrenhamente por Jezabel e Acabe. Por quê? Porque Acabe, ele era pau mandado de Jezabel, tá? Então, assim, ele se misturou com Jezabel e fazia o que Jezabel queria. E a gente vê que João Batista também, né,
o que aconteceu com João Batista. João Batista, ele veio também para endireitar o caminho no deserto. Só que o que acontece? Herodias pediu a cabeça de João Batista num prato, tá bom? Porque João Batista, ele era contra, tá, o adultério de Herodes com Herodias. Então, ela pede a cabeça de João Batista. São duas mulheres cruéis, tá? Tanto Jezabel, que perseguiu Elias, como Herodias, que odiava João Batista. Então, a gente vê como ambos vieram, fizeram o seu trabalho, tá? Mas foram perseguidos. E diz aqui no... a gente vê que a diferença de Elias para João Batista, vou fazer uma ressalva aqui. Elias, ele foi levado numa carruagem de fogo, tá? E João Batista não, ele foi decapitado, tá? E o mistério de Elias foi na carruagem de fogo. E que Eliseu veio e pega a capa dele, abre o mar e vai, tá bom? Vamos continuar, mas não vai ter, vamos voltar a continuar no novo, não no velho. A cura de um menino endemoniado. A gente vê... que diz assim, no 14. Quando chegaram onde estavam outros discípulos, vieram uma grande multidão ao redor dele e os mestres da lei discutiram com ele. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudar. E diz assim no 16, perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho que está com espírito. Olha para você ver. Que está com espírito que o impede de falar. Então, a gente vê que era algo espiritual, tá bom? Onde quer que o apanhe, olha o que Satanás faz, o diabo. Joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem seu espírito, mas eles não conseguiram. Então, esse adolescente, então esse menino, ele tinha uma possessão demoníaca, tá? Então, era algo que causava esse transtorno nessa criança, na família, machucava, maltratava, era uma possessão demoníaca. E aí, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga meu menino. Jesus disse, a geração incrédula. Geração incrédula, eu tô com vocês estão vendo os milagres, até quando, né? Então, eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então, quando Satanás, o diabo, vê o menino, né? A legião vê o menino ali, o demônio joga o menino no chão, tá? E ali começa a espumar pela boca. Só que Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Então, assim, havia muito tempo, né, que esse menino estava sofrendo com esse demônio que o perturbava desde a infância. E respondeu ele, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, você vê que esse pai havia sofrendo, tá? Com esse demônio que jogava o menino no fogo e jogava na água. Então, aí diz assim, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, tentando matar este menino. Olha para você ver. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Você crê? Então, igreja, tudo é possível aquele que crê. Jesus fala assim, se você crê, seu filho vai ser curado, tá? Quando Jesus viu que a multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, eu ordeno que o deixe nunca mais entre nele. Saia, em nome de Jesus. O espírito gritou, agitando violentamente, saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizer, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou sã. Né? O menino foi liberto. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Então, tá deixando claro que tem possessões demoníacas que só saem com jejum e coração. Não é de qualquer jeito. Tem que ter uma vida de jejum e de oração, tá? Aí Deus não entendeu por que estavam ensinando a seus discípulos. Ele dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ressuscitarão. Então, Jesus já começa a dizer aqui, né? Porque estava ensinando seus discípulos e dizia,
O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntá-lo. Então, né, a gente vê que eles não conseguiam entender também, né, que Jesus estava falando. Então, assim, quando Jesus ele fala assim que as espécies de demônios, dá para entender que há diferentes tipos de possessões demoníacas. E a gente já consegue perceber no dia de hoje, né? Tem gente, esse menino, ele estava tendo uma convulsão, tem gente que tem problema de câncer, que é depressão, coisas demoníacas, malignas, vinda de Satanás, mesmo para perturbar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, tá? Mas assim, vamos estar sempre buscando discernimento de Deus para saber o que é espiritual e o que é carnal. Tem doenças carnais? Tem, mas tem muita doença espiritual. Tem pessoas que por inveja faz macumba, porque quer destruir a sua família, o diabo porque acha brecha e assim sucessivamente. Então tem caças de demônio que só sai com jejum e oração. Desculpa. E Jesus diz assim pra gente terminar, porque ele estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem estará para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele estará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Então eles não conseguiam entender, né, que Jesus iria ressuscitar ao 3º dia. Então vamos prosseguir aqui. Aí diz assim, o que acontece? Provavelmente também eles deveriam ter vergonha de perguntar para Jesus, que eles não entendiam, né? Mas vamos lá. Quem é maior? Diz 1:33. Chegando a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhe o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque o caminho havia discutido sobre quem era maior. Ai, Jesus. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando no braço, disse-lhe, quem recebe uma dessas crianças com meu nome, está me recebendo, e quem me recebe não está, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então Jesus diz assim, né? Eles estavam com vergonha de falar, eles estavam tentando discutir no caminho quem era o maior, né? Então, era vergonhoso, né? Porque Jesus, ele não procurava destaque, tá? Jesus, ele procurava sempre, vamos dizer assim, ser o mais neutro possível. Apesar que ele era o próprio milagre em pessoa, né? O próprio milagre. Então, e quem tinha esse costume de lugar especial, de categoria, disso, daquilo, eram os grupos judaicos, tá? Os grupos judaicos que ficavam procurando lugar, posição de honra. Jesus, ele não estava procurando lugar de honra, tá bom? Eles andando com Jesus, eles não conseguiam ver isso, né? Que eles estavam procurando lugar de honra. Mas como assim, né? Então isso é muito complexo, tá? Então Jesus mostra que não tem lugar de honra, tá bom? Isso é para aqueles que não conhecem Jesus, tá? Mas a gente conhece Jesus, sabe que nós temos que diminuir para que ele cresça. Nós não temos que ficar querendo posição, querendo honra, tá bom? Por isso que ele diz assim, ó, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então você sabe quando uma pessoa presta, a maneira que ela recebe uma criança, tá? Tem gente que só trata a criança bem enquanto a mãe e o pai tá, quando não, falsidade. Eu já peguei cenas com meus filhos que eu falei, Senhor, eu não vou falar nada pra mim não ser grossa. Da pessoa empurrar, assim, achando que eu não tô vendo. Eu falei, eita, meu Deus do céu, olha que hipocrisia. Depois vem na minha cara, tipo, oi, não sei o que. Eu falo, Senhor, mete a fina, né? Aí você vê o tipo de pessoa que é mau caráter. Porque aqui na minha casa sempre tem crianças, né? Os filhos dos meus colegas vêm aqui. Os filhos dos os colegas dos meus filhos em casa, eu sempre trato bem, né? Eu sempre falo. E é assim, se vai comer, não tem pra dar pra todo mundo, não come. Não come. Se dá pra dividir, tudo bem, mas se não dá, não come. Se tem um Danone, se tem 2 crianças, 3, não come. Porque eu não acho legal isso. Porque se chegar aqui pra comer, tem que comer todos. A minha casa sempre foi assim, com os filhos, com os colegas dos meus filhos, que chega aqui, e chega os colegas dos colegas, todos comem. Tá? Porque eu acho que isso é muito ruim. A minha avó me ensinou assim.
né? E eu tento passar isso para os meus filhos da melhor maneira possível. Diz assim, quem não é contra nós é por nós. Aí ele diz aqui assim no 38, mestre, disse João, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome. E procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Como assim? Não fazia parte do nosso grupo. Não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor, né? Então, aí eu lhe digo a verdade. Quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem aqui, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, Jesus está dizendo assim, né? Não impeçam eles de fazer, tá? Deixa eles fazer. Por quê? Né? Desculpa. Porque acontece o quê, né? Esse homem provavelmente não era um dos discípulos, não andava com o discípulo, tá bom? Não fazia parte do grupo exclusivo de Jesus, não fazia parte, tá? Não fazia parte, ou seja, tipo assim, ele não era um dos 12. Vamos dizer assim? Então ele não era exclusivo um dos 12. E ele agia em nome de Jesus, tá bom? Provavelmente ele fazia a obra também, tá? Ele não fazia parte dos outros, mas ele viu que Jesus fazia e estava fazendo também. E Jesus diz assim, não impeçam, né? O discípulo, eles queriam que Jesus impedisse, não. Mostrando para os 12, né, que o ide do Senhor ia ser para todo mundo. Então, assim, muitos iam pregar, ia expulsar no nome de Jesus, mas não estaria com Jesus, futuramente estaria acontecendo isso, como acontece nos dias de hoje, tá? E aí Jesus, ele vem e mostra para eles, né, que não pode, não, tem que, né? Diz assim, a verdade, por quê? Porque Jesus, o celular tocando, Jesus mostra para eles que o que ele estava fazendo era algo legal, era algo bom, tá bom? E que se fizesse com eles, né? E se alguém desse água, abençoasse eles também, estaria abençoando, estavam abençoando. Então Jesus estava mostrando, né, a grandeza dele. Então isso é importante, tá, igreja? Porque às vezes a gente vê umas igrejas que dizem assim, ai, não, é só aqui que vai pro céu, é só isso. Não, gente, não é assim que funciona. Tá bom? O reino de Deus é que é santidade. Então, assim, a gente tem que pregar, falar do nome de Jesus, né, com autoridade, porque ele é autoridade, né? Jesus, ele é autoridade total, tá bom? É no nome, se eu não conseguir enxergar o nome de Jesus, tá? Eu não falo o nome dele aqui, nada, então não vou entrar em detalhes. E diz assim, agora vamos lá para a indução ao pecado, tá? Diz assim o título. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte. É melhor quem já na vida mutilado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Esse é o inferno, tá? Então tá aqui deixando claro como que é o inferno. O fogo não se apaga. E tem gente que ainda brinca com as coisas de Deus, né? Ele diz aqui, no 45, e se o seu pé o fizer tropeçar, corte, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. E o seu olho fizer tropeçar, arranque-o, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho, que tendo 2 olhos, ser lançado no inferno. Então, você vê que o inferno aqui, ele está sendo falado constantemente, porque o inferno, ele é real, tá? O seu verme não morre, o fogo não se apaga. Então, tá deixando aqui. E aí diz no 49 assim, cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então, ele tá nos mostrando, né? Por quê? Você sabe que quando ele fala desse cortar a mão, isso é uma hipérbole, tá? Não que necessariamente você tem que cortar, arrancar o olho, arrancar a orelha. Não, é uma hipérbole, é algo grande, assim, exagerado, tá? É um exagero, às vezes, é a maneira figurada, uma linguagem figurada, que às vezes a Bíblia, ela relata alguma coisa, tá?
é uma linguagem, algo, tipo assim, vamos dizer assim, uma maneira de dar uma lição, tá? Exagerada. Então, pra gente prestar bem atenção. Então, quando fala arrancar o olho, você vai ficar, nossa, tem que arrancar o olho, você vai ficar pensando nisso. Então, assim, é o que a gente pode dizer, né? Então, a gente tem que ter uma vida espiritual vivida e assim, vencer, né? Se seu olhar tá olhando, você tá cobiçando, então arranque, espiritualmente falando, tá entendendo? É algo espiritual. Então, assim, a gente vê que é muito importante a gente entender que o reino de Deus, você não vai chegar de qualquer lugar, né? Mas no inferno, sim. No inferno, o fogo não apaga e o bicho come constantemente, tá? Então, a gente vê que esse verme aí, né? Ele representa o que? A vida eterna, a destruição eterna, tá? Então, esse verme, ele remete à destruição eterna com fogo. Então, é algo bem real, né? Então, Então, assim, gente, olha, não dá nem pra pensar. Pensa que horror, gente, entrar no inferno, né? É uma... Nossa, misericórdia, Jesus, eu morro de medo de me perder no caminho, porque o fogo do sofrimento, meu Deus, é terrível. É terrível, igreja. Não se compara o que a gente sofre aqui com o sofrimento do inferno. Não dá nem pra se comparar. Ai, que é o inferno. Gente, pelo amor de Deus, não se compara. O inferno não foi nem inaugurado, tá? E a gente vê que ele compara com sal também, porque o sal é bom, né? Você pega uma comida sem sal, é horrível. Então, o sal, ela traz um gosto bom para a comida. Então, assim, a gente tem que ter o quê? Uma lealdade, né, com Jesus e com o evangelho, porque se o sal é o quê? Né? É um evangelho puro, um evangelho, como eu posso dizer assim? O evangelho puro, o evangelho sem, ai, gente, sem mentira, sem massagear ego. Porque o que acontece, né? Muitas vezes tem muita contenda, né? E essa contenda aqui, né? Faz com que muitas vezes a gente acaba se afastando, porque infelizmente, igreja, tem muita contenda no meio do povo de Deus, né? Então, o evangelho ele tem que ser pregado, tá? O reino ele tem que ser pregado. Então, assim, às vezes eu acho muito assim, ai, a igreja tal é melhor. Igreja, porque quem tem que estar com as vestes brancas sou eu e você, tá? Porque o Senhor diz assim que vai chamar um povo de várias tribos e nações. Então, não são placas de igreja, tá? Às vezes tem pessoa que tá numa igreja que é uma igreja de mentira, de engano, mas a pessoa tá sincera ali. Deus, ele conhece o coração daquele que verdadeiramente serve ele, né? E porque a hipocrisia do homem, ela reina. E a gente vê que tem pessoas que não tá nem aí, né? Mas Deus, ele tá procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Temos que estar sempre alicerçados na palavra do Senhor, amém? Não perca o foco. Fique com foco no reino, amém? Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Deus abençoe. O final de semana aí é abençoado. Meninas, já estamos chegando, bem dizer, amanhã é o último dia do mês, né? O último dia de agosto. Meu Deus, já 31 de agosto é amanhã. Deus abençoe, fica na paz.